Boa noite. Um café com um amigo é um momento especial. É um momento diferente que nos permite fazer uma pausa do dia a dia. E esse será o objetivo deste programa, para o qual fui convidado pela Rádio Inquieta para levar a cabo uma pausa de uns minutos com pessoas cuja história merece ser contada e que trarei aqui durante as semanas diversos convidados e que espero que seja um momento para descontração, mas simultaneamente também para que se possa retirar conteúdos de uma conversa tranquila e descontraída. E assim sendo, o primeiro convidado que eu convidei para a Spionagem é uma enorme honra tê-lo aqui hoje. É uma das figuras mais reconhecidas da Academia da Universidade do Minho, que faz por estes dias 50 anos e que também assim ajudará a homenageá-la no papel que tem tido formador. Assim, eu agradeço muito ter aceito o convite o professor Fernando Ribeiro, Obrigado. do Departamento de Engenharia Industrial, Eletrónica. Eletrónica e Uhum. Industrial da Universidade do Minho, conhecido pelos seus robôs, os robôs que nos fazem as delícias e que em determinados momentos são apresentados. Ultimamente tiveram notoriedade com o jogo de futebol que disputaram contra a equipa feminina do Vitória, que com um multiuso cheio foi um momento fantástico e marcante e que nos irá falar dessa experiência e de outros temas que nos agradam e que nos trazem curiosidade, como a inteligência artificial. E além disso, o que é que os robôs trazem para o futuro? Os robôs que já têm uma história longa na Universidade do Minho. Professor, boa noite. Boa noite. Antes de mais, eu não resisto a uma provocação. Os robôs eram o seu brinquedo preferido em criança? Infelizmente não. Quando eu era pequenino não havia assim muitos robôs educacionais para brincar, digamos assim. Mas sempre fui muito curioso com a tecnologia. Eu às vezes desmontava os eletrodomésticos lá em casa, as varinhas mágicas, os ferros de bornir da minha mãe, desmontava simplesmente para tentar perceber como é que aquilo funcionava e ia divertindo com o pouco que havia. Certo, mas o seu primeiro robô construído ou idealizado é já posteriormente então na universidade? Não, foi por volta de 92, 91, 92. E eu, depois de acabar o curso aqui de informática, fui para a Inglaterra tirar mestrado. E durante esse mestrado em robótica industrial, tivemos que construir um robô móvel. E esse foi o primeiro contacto que eu tive, quer com braços manipuladores, em Inglaterra, porque cá não havia nada, em Portugal, e também com robôs móveis, onde também colaborei no desenvolvimento de um deles. Que se foram a base para os célebres que eu já aqui falei, robôs futebolistas. Sim, o conhecimento em termos de robótica começou aí, robótica móvel e autónoma. Depois, quando voltei para Portugal, depois do doutoramento, aí desde 95, logo um ano depois, aproximadamente, começámos a construir alguns robôs, eu com alguns alunos. A primeira equipa de futebol robótico aqui em Portugal foi a nossa e jogou, chamámos aqui equipas de outras instituições para fazer aqui um jogo na Universidade do Minho. Eram 4 equipas. Teve muito sucesso. Aqui tínhamos dois anéis de público ali no átrio daquela escola principal. Foi muito engraçado, tudo a puxar pela nossa equipa da Universidade de Minho, mas estamos a falar de robôs ainda construídos em madeira, as placas eletrónicas todas manualmente construídas, o software era feito todo por nós, como é óbvio, e o resto também, mas a parte de software era, digamos, aquilo que eu estava mais ligado, os alunos mais na parte eletrónica, por aí fora. E pronto, a partir daí começámos a evoluir e agora temos vários robôs noutras áreas. Mas a questão, atendendo ao que falou, é a seguinte: o projeto existiu na Universidade do Minho. Atualmente, robôs nas universidades, nos laboratórios, em Portugal existem já. Existem mais universidades a trabalhar nesta área, nomeadamente a FEUP, aqui no Porto, o Instituto Superior Técnico, o ISEP também no Porto, a Universidade de Coimbra também tem, e não haverá muitos mais. Agora, há muitas escolas secundárias que trabalham com robótica, com Legos e um bocadinho mais evoluído que isso, como o Button Roll, por exemplo, que são robôs educacionais que foram desenvolvidos para que os jovens aprendam, comecem mais cedo a conhecer os tais brinquedos que eu não tive na minha infância. E agora há muitas hipóteses desses alunos aprenderem. Há muita informação na internet, há muitos vídeos, há muito equipamento didático e há eventos especificamente para ensinar. Robocup.
Por exemplo, o RoboCup é um evento competitivo, onde nós participamos desde 98, e há eventos educacionais, como é o caso da RoboParty, que nós organizamos já desde 2007, anualmente. Começou por ser uma brincadeira de um ano para explicar aos jovens como é que se construíam robôs, porque eu era solicitado para ir muitas vezes a escolas, mas eu ia a tantas escolas que quase não tinha tempo para trabalhar. Então resolvi fazer ao contrário. Chamar um conjunto de 10 equipas aqui à Universidade do Minho, ensinava a todos de uma vez e depois voltava ao meu trabalho. Acontece que nesse primeiro ano abrimos um site para as equipas se inscreverem, em vez de 10 tivemos 106. Fantástico. E fomos obrigados então a organizar esse evento e na segunda-feira seguinte desse evento já estavam a telefonar a perguntar quando era o próximo, e então anualmente fazemos esse evento. Mas nesse evento mostra-se as capacidades e as potencialidades dos robôs, porque eu também estive a investigar. Os robôs não são só os futebolistas que vocês têm. Não, nós temos mais. Nós ensinamos os conceitos básicos, componentes eletrónicos, como é que se solda uma placa, como é que se programa, etc. Digamos para as escolas secundárias e básicas, mas depois na universidade, no nosso laboratório de investigação, claro, não fazemos estes robôs, fazemos coisas bastante mais evoluídas. Nós temos neste momento, para além da equipa de robôs futebolistas, que são robôs que colaboram uns com os outros, portanto, passam a bola, comunicam entre eles, chutam, etc. Já vou perguntar algumas curiosidades sobre isso. Exato. Depois temos um outro que é o robô Charmy. O robô Charmy tem 1,65 m de altura, antropomórfico, tem a forma de um humano, exceto as pernas. Nós usamos 4 rodas omnidirecionais e esse robô foi desenvolvido para realizar tarefas domésticas, ou em lares, ou nas recepções de hospitais, e realiza um conjunto de tarefas variado, como por exemplo, tem um interface oral, nós falamos com ele, tem microfones e responde-nos. Responde. E nós dizemos para ir buscar o saco do lixo e levar à porta, ou pedimos para contar quantas pessoas estão dentro de casa, ou pedimos para pegar num objeto, ou dizemos vai à cozinha, abre a porta do frigorífico e traz uma lata vermelha que está lá. E ele tem que, com as suas câmaras digamos, de cores e de profundidade, tem esse quarto canal, consegue detectar esses objetos, tem um braço para abrir uma porta, escolhe a lata, traz-nos a lata, portanto, faz assim um conjunto de tarefas ainda simples, mas o objetivo é, ao longo dos anos, ir complicando essas tarefas. Ou seja, restringir ao máximo o trabalho humano, abrindo o caminho às máquinas. Sim, especialmente se forem tarefas aborrecidas para nós, que não tragam nada de novo para o ser humano. Eu não ganho nada, por exemplo, em ir buscar um objeto ou outro compartimento. Posso pedir ao robô para fazer esse tipo de coisas. Ou posso pedir ao robô para fazer companhia a uma pessoa, mantendo uma conversa. Portanto, há muitas coisas que não podemos ver os robôs só com o objetivo de substituir o ser humano no trabalho. Era isso que eu ia perguntar. Como é que fica o trabalho humano, professor? O trabalho humano não é propriamente o que preocupa. Agora, a maior parte dos robôs neste momento está a retirar pessoas de tarefas, se calhar, menos dignas. Tarefas, por exemplo, em desminagem, sei lá, minas que estão aí na guerra, os robôs retiram essas minas. Mesmo na parte mineira, no fundo dos oceanos, há tarefas, por exemplo, em fábricas automóveis existem muitos braços robóticos. Provavelmente estará a tirar alguma mão de obra humana, mas não seria possível, só com os humanos, produzir a quantidade de carros que temos hoje. Certo. Portanto, há certas tarefas que os seres humanos até preferem ser substituídos, outras se calhar não, mas atenção que é preciso deixar isto bem claro. Há 50 anos atrás, a população neste planeta era metade do que temos hoje. E a taxa de desemprego era igual a 2. Portanto, não temos os mesmos empregos, temos outros. Portanto, as pessoas vão estar sempre aqui para trabalhar. Professor, mas uma questão que eu estive a ver os vídeos da página pessoal, voltando aos futebolistas para chegar onde eu quero, havia robôs que rematavam à baliza e rematavam à barra. Ou seja, os robôs são infalíveis, cometem erros, a inteligência artificial permite, não é 100% fiável, pelo menos a deles, ou... Bom, o facto de rematar ao poste ou à barra depende do grau de fiabilidade que nós queremos dar ao chuto. Por vezes é preferível rematar com mais frequência, sabendo que a margem de erro vai aumentar, do que não rematar. É a mesma coisa no jogo de futebol com humanos. Nós preferimos às vezes rematar mais vezes, aumentando a margem de erro. Ou seja, nós controlamos a margem de erro das tarefas dos robôs. Exatamente. Se nós quisermos chutar exatamente para uma determinada posição, nós programamos para isso. São fórmulas matemáticas, estamos a falar de matemática e física, fórmulas conhecidas, sabemos o peso da bola, a distância à baliza, etc. É perfeitamente possível, há equipas que não falham nos remates, a não ser que o guarda-redes defenda, mas dentro do retângulo a bola vai sempre. Se ligarmos agora aí a inteligência artificial,
A inteligência artificial nunca irá ser 100% perfeita, como o ser humano também não é 100% perfeito. Nós também cometemos erros. Nós ainda há pouco tempo tínhamos um aluno no mestrado que usou a inteligência artificial para detectar os sinais de trânsito nas estradas. E de facto tinha uma taxa de fiabilidade de 99%. Por vezes falhava um sinal. Nós próprios, às vezes não vemos sinais, ou temos uma árvore que está a tapar ligeiramente, ou vamos distraídos e nem damos por ela que passamos um sinal, e o sistema é mais fiável do que nós. Mas a ideia que dá é que um sistema informático, até utilizamos muitas vezes a expressão que não somos nenhum computadores, é que o sistema informático está programado para ser infalível, para ser rápido e infalível. Mas também acabará por ser assim, porque no fundo é organizado pelo ser humano. Exato, o sistema informático não falha, a não ser que seja mal programado. Sim. Quando às vezes eu ouço dizer nas reportações, sei lá, públicas, onde quer que seja, foi um erro informático, claro que não foi um erro informático, foi um erro de quem programou o computador para fazer essa tarefa. Agora, os computadores são bons para fazer as tarefas muito rapidamente, tarefas repetitivas. Certo. Quando entra um certo grau de imprevisibilidade, aí é que as coisas não são tão boas. E é aí que os robôs são diferentes dos computadores. Exatamente. Os robôs usam computadores, mas há tarefas como o pegar num objeto, ou olhar para um objeto, se estiver uma nuvem a cobrir ligeiramente, digamos, a luz do sol, a luminosidade é diferente, a câmara já vai ser diferente, o resultado do algoritmo pode ser outro. Enquanto que no computador, como ele faz tarefas que não dependem do meio exterior, ele aí faz sempre a tarefa igual e sempre bem, não é? Se for bem programado. Uma coisa que eu também estive a investigar, professor, relativamente aos robôs, ele tem sido feito, é que eles estão a ser usados também para as crianças com deficiência, paralisia cerebral. Exatamente. Isso gerou-me uma grande curiosidade. Como é que pode um robô ajudar as crianças com dificuldades? Nomeadamente, em algumas das tarefas, por exemplo, um ser humano, quando está muito tempo com uma criança assim especial, apercebe-se do que é que a criança pretende. E um sistema de inteligência artificial também acaba por aprender. E se essa criança pretende chegar a um determinado objeto, o sistema acaba por detectar esse tipo de coisas e realiza essa operação. Ainda estamos numa fase muito inicial, não há muitas tarefas ainda a serem feitas, mas a tendência é, para além de ajudar em algumas tarefas essas pessoas especiais, também é acompanhá-las. Por exemplo, realizar determinadas tarefas, por exemplo, vai buscar determinado objeto ou uma mesa ou qualquer coisa, e é nesse sentido que nós também estamos a trabalhar no Laboratório de Automação e Robótica. Exatamente, e isso faz com que voltamos sempre no mesmo. À medida que a inteligência artificial vá subindo, ou vá se desenvolvendo, nós só devemos fazer um papel de controle para conseguir encaminhá-la para o que pretendemos, para que tenhamos essas tarefas. Um dos principais problemas da inteligência artificial é que precisa de muitos dados. Muitos dados, por exemplo, se eu quero pegar num determinado objeto, eu tenho que dar ao sistema, sei lá, milhares de imagens desse objeto. Com muita luz, com pouca luz, desfocadas, tiradas de vistas de frente, de cima, etc. Que é para ele aprender. No fundo é como nós funcionamos, o nosso cérebro. Só que nós estamos a aprender todos os segundos da nossa vida, desde que nascemos, estamos a aprender. Um bebê, quando nasce, não sabe andar, depois, ao fim de alguns meses, começa-se a tentar pôr a pé e cai, falha. O cérebro começa-se a perceber que aquilo é um falhanço, digamos assim, porque ele não conseguiu realizar a tarefa e ele vai tentando mais vezes até conseguir. E, no fundo, o cérebro aprende com os erros e também com aquilo que faz bem. E, no fundo, é a mesma coisa num sistema de inteligência artificial, só que num sistema digital, num sistema informático, mas o princípio é exatamente o mesmo. Mas a questão, mediante o que nós já falámos e que suscitará curiosidade, é qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo para os robôs? Qual é o próximo passo mediante o desenvolvimento da inteligência artificial? Vamos ter robôs a fazer outras tarefas? Os futebolistas vão jogar contra qualquer seleção mundial? Vão poder até misturar-se com os humanos? O objetivo do RoboCup, que é o maior evento mundial, eu faço parte do grupo de trustees do RoboCup e desde 97 começou este desafio, é no ano 2050 fazer um jogo de futebol entre a equipa campeã do mundo dos robôs contra a equipa campeã do mundo dos humanos. Claro que quando se criou isto em 97, faltavam 50 e poucos anos, parecia uma coisa muito futurista. Certo. De facto, hoje eu acredito que esse jogo vai se realizar mais cedo do que 2050, o que não quer dizer que os robôs ganhem. Mas eu acredito que acabarão por ganhar se não for em 2050, 2060.
Agora, o principal objetivo do RoboCup não é o futebol em si, é desenvolver tecnologia em muitas áreas Exatamente. que já está neste momento a ser usada, Era que foi aí. desenvolvida no RoboCup, mas já está a ser usada em muitas áreas, na área da deficiência, na área da robótica móvel, na indústria, mas muitas coisas mesmo. E no fundo o futebol é um desafio. Talvez, acho que o principal motivo foi por ser conhecido em todo o mundo. Para divulgar a capacidade dos robôs. Exato, em que toda a gente conhece as regras, portanto, toda a gente sabe qual é o objetivo. Se fosse um jogo mais específico, se calhar as regras iam mudando de país para país ou assim, mas aí o futebol toda a gente sabe como é que são as regras. Então é muito fácil as pessoas participarem neste desafio. Não é fácil, especialmente a parte da colaboração, porque para um robô ver uma bola, ou ver uma baliza, ou ver um adversário, é relativamente simples hoje em dia, com câmaras de profundidade, etc. Agora, pôr os robôs a colaborar, um robô saber o que é que o outro quer, é que não é fácil. E prever coisas que normalmente são imprevisíveis. Pois, mas essa é uma questão engraçada. Não vamos falar do futebol, falar de uma linha de produção. Era possível, por exemplo, o robô perceber que tem uma missão naquela linha de produção, que ela acaba ali, e o outro iria fazer o seguinte, ou seja, ver tinha que se formar uma rede De robôs. Isso já existe. não, mas uma interligação de funções, ou seja, tinha que se conjugar as tarefas todas, também seria. Certo, e os seres humanos funcionam da mesma forma. Quando vamos imaginar, 3 seres humanos têm que fazer uma tarefa, eles ao fim de algum tempo acabam por decidir ou separar em tarefas diferentes e cada um faz a sua parte, e com os robôs vai ser exatamente igual. Há robôs colaborativos, em que eles para já são ensinados sobre a tarefa que têm que fazer, ainda não decidem quem é que faz o quê, mas estamos muito próximo disso e eu diria que dentro de 3, 5 anos teremos robôs colaborativos quase a trabalhar sozinhos. Quase num cenário futurista, professor, porque no fundo isso víamos nos filmes de ficção científica e achávamos que era impossível. Mediante o que me está a dizer, o mais certo é provavelmente um dia convivermos com um robô num café, num banco, Eu não tenho dúvidas que isso venha a acontecer. Agora, não creio que seja já nos próximos anos. O robô estar no nosso meio e até falar com a pessoa, enfim, ainda é perfeitamente possível, isso até já existe. Agora, conseguir construir esses robôs a um preço aceitável ainda não é fácil. E a inteligência artificial ainda não está, digamos, nesse ponto. Eu diria que daqui a 10 ou 15 anos teremos condições de fazer isso. Porque é preciso muito poder computacional, que é caro. É por isso que a inteligência artificial já existe, há décadas que existe, mas não estava muito desenvolvida, porque o poder computacional não era muito elevado. Hoje em dia, ainda agora recentemente aqui na Universidade de Minho, o Deucalion foi um supercomputador que se montou aqui, tem um poder computacional impressionante. Eu compararia, digamos, aquilo que é feito, é uma velocidade, digamos, 2.750 vezes maior do que um computador assim, de mesa tradicional. Portanto, aquilo que se faz em sei lá, 2 horas e meia, aquele computador é capaz de fazer num segundo. Fantástico. Portanto, vamos imaginar o que é ensinar uma máquina a essa velocidade. Eu, em vez de ter a idade que tenho, vou comprimir isso quase 3.000 vezes e aprendo em muito menos tempo. Isso vai tornar as coisas muito mais simples. Mas como falou, lá está, a questão também económica e dos apoios para que isso aconteça, porque estamos a falar de projetos caros. Ou há uma empresa muito rica que quer, digamos, invadir a sociedade com robôs e suporta esses custos, mas depois aí estaremos sempre dependentes dessa empresa, não é? Ou então, talvez uma coisa um bocadinho mais democrática e haver colaboração de todos, ser um sistema aberto, não ser um sistema fechado, e todos possam colaborar com software, com ideias, e aí, enfim, nós sabemos o que é que os robôs vão fazer. Eu acho que terá que ser por aí, nunca uma empresa única a tomar conta disto. Então podemos olhar para o futuro em matéria de conjugação de robôs com humanos, com esperança num mundo diferente, para melhor. A minha esperança é essa. Agora, nós sabemos que existe sempre uma indústria que não tem esses objetivos. Há sempre pessoas que têm alguma maldade. Mas eu acho que o bem acaba sempre por prevalecer, não é? Eu, pelo menos, estou crente quanto a isso. Professora, para despedir, eu não resisto a perguntar-lhe, e vai ser uma pergunta que vai marcar sempre estes programas. Tomamos um café, nem que seja quase em sentido figurado. Com quem é que tomava o próximo café depois de sair daqui da Rádio Inquieta? Assim, de repente, eu diria que era com o Elon Musk. É uma pessoa que tem uma visão extremamente correta do futuro, ele sabe exatamente o que quer, ele arranja soluções para o que pretende
Ele tem uma visão de futuro impressionante. Eu gostava mesmo de tomar café com ele. E conversar com ele assim, 1 horinha ou 2 era muito bom. Seria uma conversa de génios, digo eu. Professor, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado eu. Foi um prazer falarmos dos robôs. Quem sabe numa próxima oportunidade iremos à Universidade do Minho para conhecer as joias da coroa. Terei muito gosto em convidar a visitar o laboratório. Acho que seria interessantíssimo. E quanto a nós, estaremos cá numa próxima oportunidade para um próximo café com outro convidado à escolha. Esperemos que nos continuem a seguir. Boa noite e muito obrigado.